Bom dia, mais uma vez. Sempre muito bom ver todos vocês aqui. É sempre muito bom poder dividir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Hoje nós vamos dar mais um passo na série de estudos chamada Remédio para a Alma. O nome dessa série, ela pressupõe que nós temos problemas. O nome dessa série presume que nós precisamos de ajuda. E porque nós precisamos de ajuda, nós precisamos saber onde encontrar soluções para os nossos problemas. Nós precisamos saber onde encontrar remédios para problemas que são causados ou para problemas que se refletem na nossa alma. E a ideia dessa série é fazer uma volta ao passado, tentar voltar no tempo dos escritores bíblicos e descobrir quais eram os remédios que eles usavam para a alma deles muito antes de surgirem os psicólogos e os remédios e aquele monte de outra coisa que a gente conhece. A proposta é então encontrar soluções antigas para problemas contemporâneos. E claro, essa série está centrada em problemas que nós encontramos na cidade de São Paulo. São Paulo é a cidade que de alguma forma arrebatou o nosso coração. De alguma forma, por alguma razão, todos nós viemos parar aqui. Se você não nasceu aqui, de alguma forma você veio parar aqui por causa de trabalho, faculdade, qualquer outra coisa. Mas hoje você está aqui nessa grande cidade que é cheia de temores, que causam problemas na nossa alma. E se você pudesse descrever um paulistano típico, provavelmente você descreveria como alguém que não tem tempo. Nós não temos tempo. Quando você acha que está com tempo, você tem ansiedade porque acha que esqueceu de alguma coisa que tem por fazer. Quando você fala assim, nossa, finalmente eu parei, você se lembra de alguma coisa que ficou para trás. Nós já vimos que nós gastamos 45 dias do nosso ano no trânsito. Nós gastamos pelo menos a média da jornada de trabalho de um paulistano entre 10 e 12 horas. Nós estamos trabalhando o tempo inteiro. Nós não temos tempo. Estava até brincando com a minha sogra quando a gente chegou aqui, ela falando sobre a diferença que é a cidade de São Paulo. Eu falei assim, finge que você está atrasada e anda rápido que você vai se sentir em casa. Fica tranquilo, ninguém vai perceber que você não é daqui. Porque é essa a exata sensação que nós temos. Que a gente está sempre atrasado para alguma coisa. Não é incomum você marcar um encontro com amigos e antes do bom dia, boa tarde ou boa noite você ouvir, desculpa, eu cheguei atrasado. Porque a gente não tem tempo. Tudo é muito corrido. E para resolver o problema do tempo, o que é que a gente faz? A gente trabalha mais. Porque a gente tem aquela ilusão de que se a gente acumular o suficiente, então nós vamos poder parar de trabalhar e ficar em paz. Parece que o trabalho é o pré-requisito para a gente alcançar a tranquilidade. A sensação que a gente tem é, se eu me esforçar o suficiente, se eu for promovido o suficiente, eu vou chegar em uma situação em que eu vou poder simplesmente ficar tranquilo. E nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos sem parar. E você chega no seu trabalho e a sensação que você tem é que todo mundo pensa exatamente igual a você e que você está em uma competição horrível. Você não vê a hora do seu chefe cometer um erro para você conseguir vender você mesmo como a melhor solução para a empresa naquele cargo. E você tem outros 18 amigos de departamento que pensam exatamente igual a você e você tem que ser mais competente do que todos eles, você tem que trabalhar mais do que todos eles e você tem que investir todo o seu tempo para que você consiga finalmente ter o seu cargo. E então você ter um pouquinho de tranquilidade. E não tem nada mais, ou que inspire mais tranquilidade para um paulistano do que os dedos na areia da praia. Fala sério, não é verdade? Você já percebeu que todo feriado prolongado, todo paulistano tem a mesma ideia? Já sei, eu vou para o Guarujá, eu vou para Santos. E passa 8 horas esperando na Imigrantes para conseguir passar pelo pedágio. A sensação que dá é que se chega um feriado prolongado e a gente não vai na praia, o feriado deu errado.
Porque tranquilidade mesmo a gente tem quando a gente chega diante do mar. Os dedinhos roçando na areia, aquela brisa quentinha, aquele calor gostoso, mormaço. Você fica debaixo do guarda-sol, você ergue a fitinha para fazer um pedido de porção, de isca de peixe. Isso sim é tranquilidade. Se eu trabalhar o suficiente, um dia eu vou comprar uma casa na praia e aí eu vou viver tranquilo. E nós passamos correndo dias após dia, trabalho após trabalho, meta após meta, competindo como loucos, esperando pelo dia em que a tranquilidade vai chegar. E para piorar, você fica extremamente frustrado com aquele seu amigo que vira para você e diz: o dia que você quiser ir para a praia, fale comigo, tem uma casa lá. E você fala: você tem, eu não tenho. E pior, ele sempre diz que vai te levar lá e nunca te leva. Porque tranquilidade chega quando nós estamos em um estado no mormaço, brisa, tranquilidade. Você, o seu guarda-sol e 8 milhões de pessoas que tiveram a mesma ideia que você no Guarujá. Tranquilidade. Mas existem outros tipos de tranquilidade que as pessoas encontram por aí. Talvez no final do dia, chegar em casa e ter acesso ao seu bar, onde você finalmente vai ficar tranquilo, onde você vai se esparramar no seu sofá com a sua dose de uísque e você vai falar: agora sim eu vou ficar tranquilo. Outros, por não conseguirem encontrar tranquilidade em nenhum outro lugar, procuram medicamentos, fitoterápicos, ansiolíticos, remédios que possam oferecer para você aquilo que você busca, que no final das contas é tranquilidade, porque no meio dos agitos dessa cidade, a alma está desesperada, está aflita por descanso. Ela busca um tempo para estar tranquila e tudo o que você queria era tranquilidade, uma tranquilidade que você não encontra no fundo da garrafa, é uma tranquilidade que você não encontra com os medicamentos, é uma tranquilidade que você não consegue manter fora da praia, porque quando você volta para casa, os dedinhos voltam para as meias fedidas e os tênis suados do trabalho. E tudo o que você queria era um pouco de tranquilidade. O nome que nós damos para isso muitas vezes é calmaria. Calmaria descreve um fenômeno climático. Quando você se imagina na praia, tudo o que você quer é que aconteça a calmaria. Mormaço, pouca brisa, tranquilidade. Tudo o que você queria era o barulhinho da onda. E a água molhando os seus pés, num dia quente, sem muita brisa. Calmaria descreve esse fenômeno climático. E nós usamos a palavra calmaria, que descreve um fenômeno climático de tranquilidade, para descrever o estado que nós gostaríamos de ver na nossa alma. Calmaria. Sem agito, tranquilidade. E a poesia que nós vamos estudar hoje fala exatamente sobre esse estado de espírito, sobre a calmaria. E o princípio ativo dessa calmaria é descrito pela palavra hebraica rafá. E essa palavra, ela descreve o estado de estar relaxado, relaxar, ou até mesmo desistir. Usado como um verbo em outros lugares, ela pode significar ficar ocioso, estar em estado de folga, olha que beleza, demonstrar-se desencorajado. Sabe aquele dia que você levanta com uma certa preguiça e você está relativamente desencorajado a sair da cama? Por aí, ocioso, abandonar, esquecer, desistir e acalmar. O princípio ativo da calmaria que o poeta nos oferece na mensagem de hoje, para uma vida aflita, é exatamente esse sentimento. No meio da correria, calmaria.
Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. No Salmo 46. No Salmo 46 nós vamos encontrar uma poesia descrita na linguagem dos dias do poeta, que descreve esse estado de calmaria, de tranquilidade, em meio ao caos. E eu gostaria de ler a poesia completa para vocês. Nós lemos assim no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos por sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde o Altíssimo habita. Deus está nela e ela não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam as obras do nosso Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado por toda a terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você fala, nossa, que poesia diferente! E de fato é. Como eu já mencionei para vocês, as poesias antigas, elas não são marcadas pela métrica, como nós estamos acostumados, ou pela rima de sons. A poesia hebraica, ela trata de conceitos e ideias, ele contrasta conceitos e ideias. E se você percebeu alguma coisa muito interessante na estrutura desse salmo, a parte central é o ponto mais alto desse salmo. Ele começa afirmando a qualidade de Deus, no meio ele reafirma essas mesmas qualidades e ele termina repetindo as qualidades de Deus. Ele mostra que esses três grandes blocos da sua poesia contrastam ideias e conceitos que falam sobre esse estado de aquietar. Na minha tradução eu traduzi do seguinte modo: aquietem-se. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. No versículo 10 nós lemos uma ordem do poeta. É hora de acalmar, é hora de aquietar, é hora de experimentar calmaria. Mas ele diz que essa é uma ação que deve ser feita em conjunto com mais uma. Ele diz, não só aquietar, ele diz, saibam que eu sou Deus. E de um modo muito claro, o poeta está dizendo que o nosso estado de calmaria e a nossa busca por tranquilidade e paz exige o reconhecimento de quem Deus é. A calmaria que o poeta quer apresentar para nós nesse texto está completamente dependente da ideia de quem Deus é. E é por isso que eu gostaria de voltar a alguns versículos aqui e então olhar com vocês como é que esse poeta descreve a pessoa de Deus, quem Ele é, o que é que nós aprendemos sobre esse Deus. E voltando os nossos olhos para a poesia, no Salmo 46, nós vemos o seguinte... No versículo 1, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e Ele está sempre, auxílio sempre presente na adversidade. A primeira afirmação que o poeta faz a respeito de Deus é que Ele é um Deus que oferece proteção. A palavra que nós encontramos para refúgio aqui, quando usada em outros lugares, ela pode descrever uma fortificação de pedras, onde os animais poderiam se esconder em períodos de tempestade. Ou ainda, quem sabe, uma fortaleza onde os homens se abrigariam dos fenômenos climáticos do mundo antigo e das grandes tempestades. Era um lugar de proteção.
E considerando essa imagem de uma fortificação que oferece proteção, ele olha para Deus e diz o seguinte: Deus é como essa fortificação rochosa. Ele é a nossa proteção. Nós encontramos nesse Deus um Deus cuja característica é proteger. Mas não é somente isso. Ele diz que o nosso Deus é a nossa fortaleza. Ele não é simplesmente aquele que tem capacidade de proteger, ele tem poder para proteger. Ele é poderoso. A palavra hebraica usada aqui dá a ideia de força, majestade. Ele é poderoso. Ele não somente oferece proteção, ele pode proteger porque ele é poderoso para tal. Ele tem condições de oferecer proteção. Mas não somente protege, como tem poder, como ele se faz presente. Ele está sempre presente na adversidade. Observe isso. Sempre presente na adversidade. A proteção que Deus oferece não é uma proteção que elimina a adversidade. A proteção que Deus oferece se manifesta não no poder que Ele tem de evitar que qualquer adversidade chegue, mas se manifesta na sua presença quando a adversidade aparece. Deus não é um Deus supremamente elevado que está acima de todas as coisas e completamente separado de nós. Sim, Ele é poderoso, sim, Ele pode proteger, mas Ele é um Deus que está conosco, um Deus que quer se fazer presente entre nós, no meio dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Quando chove e a marginal alaga, Deus se faz presente. Quando a meta não é batida e eu perco o meu trabalho, Deus se faz presente. Mas Ele não teria poder para reverter toda a situação e me dar tudo o que eu gostaria? Ele tem poder, mas Ele não faria isso com você. Ele sabe o valor da adversidade na sua vida. E Ele prefere estar com você durante a tempestade do que impedir que você seja molhado por ela. Ele está sempre presente. E essas três características de Deus, a sua proteção, o seu poder e a sua presença, são apresentados por todo o Salmo. Se você prestar atenção nos versículos 7 e 11, você vai encontrar versículos extremamente parecidos, muito similares, dependendo da tradução que você tem, mas os mesmos conceitos são repetidos. Aqueles conceitos que foram apresentados no primeiro versículo são repetidos em outras palavras no meio do Salmo e no final. E nós lemos: Ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E essa expressão Senhor dos exércitos, que é usada 15 vezes nos Salmos, ela descreve um Deus que é poderoso. É um Senhor que está acima dos exércitos, e aqui não pense simplesmente nos exércitos dos reinos humanos. Senhor dos exércitos, do modo como os hebreus pensavam, é que Ele estava acima de todas as hostes celestiais. Existiam conflitos que não estão exclusivamente no âmbito terreno. E como nós vamos ver, Deus se coloca acima, inclusive, da visão do poeta, sobre todas essas outras forças que operam no mundo. Ele diz ainda, Ele não é simplesmente poderoso, Ele está conosco, Ele se faz presente. É um Deus poderoso, sim, capaz de proteger, com certeza, mas é um Deus que se faz presente. E Ele diz ainda, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção, nele nós encontramos abrigo, nele nós encontramos morada. É nele que nós encontramos a proteção que nós precisamos para a nossa alma. E é uma proteção que não vai eliminar os problemas, mas que vai oferecer a presença dele durante a dificuldade.
E esse Deus que é altíssimo, que é exaltado, que é o Senhor dos exércitos, esse Deus ele também é chamado de Deus de Jacó. E da perspectiva do poeta, Deus de Jacó significa, ele é o Deus do nosso povo, ele é o nosso Deus pessoal. Nós não temos simplesmente um Deus que está longe, para quem nós oferecemos coisas em troca de coisas. Ele é o nosso Deus que está conosco, presente entre nós. Ele é o Deus da nossa comunidade. Ele é o Deus que se revela entre nós, o Deus que representa o nosso povo. Ele é um Deus pessoal. E esse Deus pessoal, nosso Deus, ele é poderoso para proteger e se fazer presente no meio da adversidade. Eu não sei você. Eu não sei qual é o estado da sua vida hoje e como é que você chegou aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus das Escrituras é um Deus poderoso para acompanhar você durante a sua adversidade, durante os seus problemas. Ele quer se fazer presente na sua vida, no meio dos seus afazeres, no meio da sua correria, no meio do caos que é a sua vida. O Deus que é poderoso, exaltado acima de tudo, quer andar ao seu lado. E esse Deus que é poderoso, ele é capaz de nos proteger de qualquer perigo. Mas quais são os perigos que o poeta encontra e quais são os perigos que ele apresenta a Deus como proteção? Do que é que Deus nos protege? Se Ele é poderoso, se Ele pode proteger, se Ele quer estar conosco, quais são os perigos que o poeta vê que Deus é capaz de nos proteger? E aqui nós entramos numa parte muito interessante dessa poesia. Porque existem dois grandes medos no mundo antigo. O mundo antigo tinha dois grandes medos. Um era o que poderia acontecer, que alguns escritores chamam de caos cósmico. O mundo antigo tinha, na sua percepção, a ideia de que os eventos climáticos, os eventos da natureza, por serem poderosos e acima do controle humano, eles personificavam esses movimentos da Terra e atribuíam nomes como se fossem divindades. E não é à toa que você encontra a literatura do mundo antigo, onde existiam o Deus dos mares, o Deus do trovão, e o Deus disso e o Deus daquilo, porque eles personificavam essas forças. E um dos medos que acontecia no mundo antigo é que no meio desses conflitos, dessas divindades sem controle, o mundo seria destruído, caos cósmico. E a linguagem que eles usam, que o poeta usa aqui, descreve exatamente esse medo. Observa o que ele diz nos versículos 2 e 3. Ainda que a terra trema, que os montes abalem no coração do mar, ainda que estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Na linguagem da poesia, o autor está dizendo de uma maneira muito interessante: ainda que todas essas forças climáticas, todos esses eventos da natureza aconteçam, no caso, monte cair no mar, terremoto, que se estrondem as águas turbulentas, tsunami, e os montes sejam sacudidos pela fúria do mar, qualquer que seja o grande evento aqui, ele diz: nós não vamos temer. Nós não vamos temer. Diante do maior medo da humanidade nos tempos do poeta, ele está dizendo: ainda que o maior mal venha acontecer, nós não vamos temer. Ele está dizendo: existe um Deus poderoso, protetor, que se faz presente no meio da angústia. O mundo pode virar de cabeça para baixo. O cosmo pode entrar em colapso. O caos pode tomar conta. O poeta está dizendo:
nós não vamos ter medo. Nós não temos medo. Do modo do mundo antigo vê, essa batalha por espaço. O poeta está dizendo, nós não temos medo. Qual é o seu maior medo? Qual é o fenômeno climático que tira a tua paz? Qual é o movimento do teu trabalho que rouba a tua confiança em Deus? Qual é o seu medo? Perder o seu trabalho? Perder condições de prover para a sua família? Qual é o seu maior medo? Que o mercado vire de cabeça para baixo e a sua posição seja desmerecida? Qual é o seu maior medo? O poeta está olhando para o maior medo do mundo antigo e está dizendo, nós não vamos ter medo. Porque ele não encontra segurança, ele não encontra a proteção nos eventos externos a ele. Ele não encontra a sua paz na capacidade de controlar aquilo que é incontrolável. Ele não encontra sua paz em tentar controlar aquilo que está além do seu controle. O mundo, se tiver que ruir em caos, está além da minha capacidade. Não importe quantos canudinhos eu deixe de usar, se o mundo for entrar em caos, eu não tenho controle. Se o mercado entrar em colapso, eu não tenho controle. Se a empresa fechar, eu não tenho controle. E o maior medo do mundo antigo, ele olha de frente e diz, nós não vamos ter medo. Por quê? Porque ele tem um Deus poderoso, protetor, que se faz presente. Ainda que tudo isso aconteça, que o seu maior medo se concretize, não vou ter medo. Mas não era só essa instabilidade cósmica ou esse caos no mundo que causava a insegurança das pessoas. Existia uma clara instabilidade política. Nações entravam em guerra à torto e direito. Ser invadido por um outro reino e ser aniquilado era um medo que estava sempre em volta do povo de Deus. E ele diz, vejam as obras do Senhor e os seus feitos. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele destrói os carros com fogo. Ele olha para a instabilidade política em volta dele e diz, olha só as coisas que Deus faz. Deus dá fim às guerras. Vejam as obras do Senhor e os seus feitos estarrecedores na terra. Toda aquela instabilidade política, todo aquele medo de ser invadido. O poeta, quando olha para Deus, ele diz, Deus está no controle acima de todas essas coisas. Não importa se a lei anticorrupção foi passada, não importa se o Congresso não está levando a sério as suas responsabilidades. Deus está acima, o caos está instaurado, nós não temos o que fazer. Mas o poeta nos faz tirar o olho da circunstância e voltar o nosso olho para o Senhor. Porque quando ele olha para o Senhor, ele vê um Senhor soberano sobre tudo. E ele sabe que todo esse medo, que está além do seu controle, está debaixo da soberania de Deus. Está debaixo do seu controle. O mundo pode entrar em caos, mas o poeta não tem medo. O mundo pode virar de cabeça para baixo. E ele olha para o mundo e diz, o Senhor continua soberano, o Senhor continua no controle. E a sua segurança não se encontra na sua capacidade de controlar o incontrolável. Se encontra em um Deus que é poderoso, que é capaz de proteger e de estar presente no meio da angústia. E o poeta deixa isso muito evidente.
Se você percebeu, entre a instabilidade política dos versículos 8 e 9 e a instabilidade do caos dos versículos 2 e 3, existe uma porção da poesia que eu pulei, que está exatamente entre o caos do cosmo, que está entre o caos encontrado na política, que é exatamente a parte central, que é exatamente aquilo que o Senhor promove, aquilo que Ele oferece. E ao contrário do caos do mundo, olha só o que Ele oferece no versículo 4. Há um rio. Um rio. Enquanto as montanhas se jogavam aos mares, nos versículos anteriores, enquanto o caos tinha tomado o controle do mundo, e as águas estavam tremendo os montes com a sua fúria, o poeta volta para a cidade de Jerusalém. Ele diz: aqui tem um rio, não é um mar tumultuoso, não são terremotos ou tsunamis. Aqui tem um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus. Aqui onde nós estamos, onde Deus se faz presente, existe alegria. No mundo, caos. O mundo está virando de cabeça para baixo, os mares estão tumultuados. Mas onde nós estamos? Um rio. E esse rio, eles levam às moradas santas, onde o Altíssimo habita. Da perspectiva do poeta, a cidade de Jerusalém era onde Deus estava. E na cidade onde Deus estava, existia um Deus que estava elevado acima de todas as coisas. Ele é o Altíssimo. Ele não é simplesmente alto e elevado, ele está acima de tudo e todos. Ele é Altíssimo. E onde o Altíssimo está presente, o caos não se instaura. Os mares estão tremendo lá fora, mas onde o Altíssimo se faz presente, existe um rio e alegria. O mundo não deixou de ser caótico. O mundo não deixou de ser confuso. Mas aquele que desfruta da proteção divina no meio do caos, ele vê alegria. Porque ele oferece segurança. E olha só como o salmista descreve a ação de Deus com o seu povo. E ele diz: Deus está no meio dela e ela não será abalada. Ou seja, esse Deus se faz presente. Deus está presente. Deus vai se fazer conhecido no meio dessa cidade. Não só isso. Ainda que aconteçam problemas, ainda que essa cidade corra o risco de ser invadida por outros reinos, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Desde a madrugada, Deus já está preparado para proteger. A sua presença no meio dessa cidade não significa que problemas não cheguem até ela. Significa que Deus vai proteger. E observe o poder que o poeta afirma que Deus tem. As nações se agitam e os reinos se abalam. E se você prestar atenção, são as mesmas palavras que ele acabou de atribuir ao mar, que se agita, e aos montes que se abalam. E ele fala, aquele caos que estava lá fora, ainda que esse caos chegue perto de nós por outras nações, ainda que exista um perigo de guerra constante, ele ergue a voz e a terra se derrete. Da perspectiva do salmista, o Deus que causou o mundo a existir com a sua voz é o mesmo Deus que pode usar a sua voz e destruir os reinos que se levantam, os perigos que se levantam. Ele é poderoso. Ele se faz presente e Ele quer proteger. O Senhor oferece segurança no meio do caos. No meio do caos. A calmaria que o poeta vê
e apresenta não é a calmaria da fuga. Eu preciso ir para a praia. Eu preciso tomar alguma coisa, um medicamento. Eu preciso fugir dos meus problemas. A calmaria que o poeta enxerga é uma calmaria oferecida por Deus no meio do caos. E eu sei que a sua vida é caótica. E que os medos estão ao seu lado todo o tempo. É a entrada no mercado de trabalho, é a manutenção no mercado de trabalho, é a vida dos filhos, os perigos do empreendedorismo, as dificuldades financeiras. Eu sei que você passa por caos. E o que rouba a nossa calmaria da perspectiva do poeta não é o evento externo. O que rouba a calmaria da perspectiva do poeta não é o caos do mundo, não é o caos que ele vê lá fora, não é a realização dos seus maiores medos lá fora. O que rouba a calmaria do poeta é tentar ser Deus e controlar aquilo que nós não temos condição de controlar. Nós não temos como controlar o caos em volta de nós. Mas nós lutamos por isso, como se fosse a nossa responsabilidade. Nós queremos ter domínio e controle sobre todas as coisas. Os fenômenos climáticos não roubam a nossa alegria. Não é a chuva que alaga a marginal que tira a nossa paz. É a nossa frustração de não conseguir controlar a chuva que alaga a marginal, que me atrasa para o trabalho. Meu problema não é que as ações caíram. O meu problema não é nada disso, é que eu tenho uma frustração interna porque eu não consigo controlar essas coisas. Eu não consigo controlar aquilo que está além de mim. E porque eu não tenho esse poder, eu me sinto frustrado e isso rouba a minha calma. Isso rouba a minha tranquilidade. Isso demonstra o senso de impotência que eu sei que eu tenho e que eu não gosto. O que rouba a nossa tranquilidade é a nossa vontade de ser Deus e de controlar tudo em volta de nós. Nós queremos controlar o caos lá fora. Nós queremos controlar o caos dentro da nossa casa. E quando nós não conseguimos, nós ficamos extremamente frustrados. E nós perdemos a paz, a tranquilidade. Mas a calmaria que o profeta apresenta, ela apresenta para nós dos seguintes termos: aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. A palavra usada aqui, como eu já apresentei para vocês, pode significar um desistir. E algumas versões, inclusive, trazem a tradução parem de lutar. É como se o poeta estivesse dizendo para você: você não tem controle, você não consegue controlar o caos do mundo e o caos da política. Para de lutar. Para de lutar. Desiste. Abre mão do controle. Isso é relaxar diante de Deus. Isso é experimentar calmaria no meio do caos. Senhor, eu não consigo controlar o mundo. Mas ele também diz: e saibam que eu sou Deus. Volta os seus olhos para Deus, que é poderoso, protetor e se faz presente. Ele diz para cada um de nós: eu sou Deus, não é você. Você não tem poder, você não tem condição, você não vai conseguir dar conta de dominar o mundo. O seu estado de ansiedade, de estresse, canseira, esse estado de que você tem a sensação de que é sua responsabilidade resolver aquilo que está além do seu controle. Para de lutar por essas coisas e reconheça que quem controla essas coisas sou eu. É Deus que é poderoso, capaz de proteger e se fazer presente.
Nós não temos como controlar o incontrolável e nós não deveríamos lutar por isso. Por isso, aprenda. O mundo é aleatório, injustiças acontecem, coisas ruins acontecem para pessoas boas o tempo inteiro e você não tem como controlar essas coisas, nem na vida dos outros, nem na sua própria vida. Doença vem sem pedir licença, desemprego vem sem pedir licença, sofrimento vem sem pedir licença. Mas nós temos um Deus que é poderoso para nos proteger e estar presente no meio dessas coisas, no meio da angústia, no meio dos nossos medos. Então fica tranquilo. Nós temos um Deus protetor. Ou como o próprio poeta diz, ainda que o seu maior medo se torne realidade, nós não precisamos temer, porque nós temos um Deus que pode nos oferecer segurança e tranquilidade no meio do caos. Essa é a calmaria do poeta. Esse é o remédio para uma alma aflita. Ceder controle e parar de lutar e confiar que Deus sabe o que está fazendo. É ceder o controle, a busca por poder e acalmar no meio do caos. O que quer que esteja acontecendo na sua vida hoje não está fora do controle de Deus. Deus quer estar presente com você. Deus quer te proteger no meio dessa turbulência, desse caos que você enfrenta hoje. E a mensagem do poeta é: para de tentar controlar aquilo que você não pode controlar e confia em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Vamos orar?